Então, meus irmãos, este texto, segundo Reis 24, de 11 a 15, que nós lemos, pode depois ler até um pouquinho mais, o início do capítulo, fala da situação em que o rei Nabucodonosor, no seu 8º ano, veio sobre Jerusalém. Os seus exércitos já tinham cercado a cidade e o rei Joaquim, ele se entregou. Ele, com toda a sua corte, com todos os homens de guerra, os carpinteiros, ferreiros, os príncipes poderosos, as mulheres do rei, a mãe do rei, todo mundo foi para o cativeiro na Babilônia. Esta não foi a queda de Jerusalém. Depois, este rei da Babilônia, Nabucodonosor, colocou um preposto que era o tio de Joaquim, que ele chamou de Zedequias. Ele mudou o nome para Zedequias. E Zedequias ficou reinando e pagou tributo ao rei da Babilônia um tempo, depois parou de pagar, se revoltou. E aí, 11 anos depois, Nabucodonosor volta a cercar a cidade, ela fica cercada por mais de um ano, e aí ele invade a cidade, destrói as muralhas, derruba o templo e tal. Neste primeiro momento não aconteceu essa destruição completa. Ele levou 10 mil pessoas, não era pouca gente, a maioria, imagino, e também todas as riquezas, todo o ouro do templo, todo o ouro do palácio do rei, e todo mundo para o cativeiro. Nesta leva, foi também Daniel e os seus amigos. Esse rei Joaquim, ele era filho de Jeoiaquim, que era filho de Josias. Então, o avô de Joaquim era Josias, foi um homem que temeu a Deus, que foi fiel. Mas ele foi imprudente num dado momento lá, quis arrumar uma guerra, uma briga lá com o faraó, que Deus não tinha dirigido ele para entrar nessa. O faraó deu um aviso, ele insistiu e foi derrotado e morto nesta batalha contra faraó, Josias. Embora tenha sido um homem fiel, temente a Deus. Muitos dos reis de Judá foram fiéis e muitos foram idólatras. O filho de Josias foi idólatra, mas quando Deus falou do juízo dele sobre o povo de Israel, o cativeiro, tudo isso, tinha a ver com uma sucessão de pecados e maldades do povo, e cita principalmente Manassés. E Joaquim, quando morreu o pai dele, Jeoiaquim, ele entrou no trono, reinou 3 meses e foi levado para o cativeiro. E Daniel e seus 3 amigos, que aí você pega o livro de Daniel, você vai ver lá a história, eles eram jovens da corte de Joaquim, e eles foram levados também para a corte de Nabucodonosor, a fim de aprender a ciência dos caldeus. E aí lá vocês sabem a história de Daniel. Daniel, a gente pensa assim, Daniel no primeiro momento estava bem, porque ele estava na corte, era um jovem que ia ser um mestre, um sábio da corte, um conselheiro do rei. Daqui a pouquinho foi para o cativeiro, ficou mal. Chegou lá, Nabucodonosor botou ele lá para estudar a ciência dos caldeus, e depois de um tempo, a gente não sabe quanto tempo, mas talvez 2, 3 anos, que ele e seus amigos estudaram,
a língua e todo o conhecimento dos caldeus, eles foram sabatinados pelo imperador, pelo rei. E de todos os jovens que tinham vindo de todas as terras que Nabucodonosor tinha conquistado, Daniel e seus amigos foram os mais sábios, os mais doutos. Então eles tiveram já um destaque assim no primeiro momento. Pouco tempo depois, Nabucodonosor teve um sonho e não lembrava do sonho, ficou impactado com o sonho, chamou os sábios e magos da corte e disse: vocês têm que me dizer qual é o sonho e a interpretação. E os homens falaram: mas rei, nenhum soberano exige que os magos saibam qual é o sonho. O senhor conta para nós o sonho e nós lhe daremos a interpretação. E Nabucodonosor ficou furioso, porque ele não lembrava, mas ele ficou muito impactado com o sonho. E ele disse: vocês estão querendo me enrolar, vocês vão me enganar com essas interpretações aí. E foi ficando furioso e fez um decreto que todos os sábios, durante um período lá, não dessem a resposta, seriam mortos. Então Daniel, que estava numa boa, ficou mal porque foi para o cativeiro, depois foi aprovado com nota máxima, digamos assim, ficou bem. Agora estava mal, estava à beira de morrer, porque Nabucodonosor se enfureceu lá. E Daniel pediu lá para o Arioque, o homem lá do rei, um tempinho. E ficou orando, e Deus mostrou para Daniel o sonho e deu a interpretação. E ele foi diante do rei, contou o sonho e falou a interpretação. Aí, quando ele contou o sonho, o rei lembrou e acreditou piamente na interpretação, e dali Daniel foi colocado como o chefe dos sábios e magos da corte de Nabucodonosor. Aí, a ideia da mensagem é assim: da onde você vem, para onde você vai? O que está acontecendo na sua vida? Qual é a sua trajetória, o seu caminho? E uma maneira de entender, contextualizar, é você, por exemplo, capítulo 1 de Jeremias. Jeremias, ele profetizou, dentre os profetas, foi um dos que teve o tempo mais longo de profecia. No capítulo 1 diz: palavras de Jeremias, um dos sacerdotes, ele era sacerdote em Anatote, a terra de Benjamim. Aí ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1/10 de Zedequias. Aqui em Jeremias ele nem cita Joaquim, porque Joaquim reinou 3 meses. Então, Jeremias profetizou um tempão gigante. E o que Jeremias profetizou? Profetizou que haveria o cativeiro, que Nabucodonosor tomaria a cidade, que o povo era para se entregar. Foi essa que foi a profecia de Jeremias. E ele foi até tido como um traidor, porque ele estava falando: no passado, o povo dizia, mas no passado Senaqueribe cercou a cidade de Jerusalém e o rei Ezequias foi até o profeta Isaías e oraram e clamaram e pediram, e Deus deu livramento. Cerca de 80, 100 anos antes. Então eles tinham essa história. E no que lá para as tantas, parte do povo não quis se entregar. Mas o rei Joaquim, com toda a corte e todos esses 10 mil, eles se entregaram. Foi logo no começo. Eles ouviram essa palavra de Deus da boca do profeta e eles se renderam e foram.
Essa ideia de onde vem e para onde vais, tem uma frase que é quando Agar, a concubina de Abraão, engravidou. Ela era uma escrava de Sara. Sara era a mulher de Abraão, mas Sara não tinha filhos. Deus já tinha prometido para Sara que ela teria filho de Abraão. Mas ela estava com 90 anos, 80 e tal, Abraão com 90 e tal. Ela deu Agar, sua escrava, como concubina de Abraão. Naquela época tinha poligamia. O homem poderia ter uma concubina, e aí Abraão, tendo Agar como concubina, Agar engravidou. Era uma escrava egípcia. E engravidou, e ela pensou, bom, eu engravidei, então o meu senhor Abraão, ele pode ter filhos. Aqui quem não podia ter filhos era Sara, e aos olhos de Agar, Sara foi desprezada. E começou aquele jogo, né, de poder, de competição, só que uma era senhora, a outra era escrava. Naquela época isso valia total, né, era um troço barra pesado. E Sara começou a fustigar Agar, fustigar, e Agar fugiu, grávida, foi para o deserto. E no deserto o anjo perguntou para ela, de onde vens? Capítulo 16 de Gênesis, verso 8. E disse o anjo, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Nessa época, Sara ainda tinha o nome de Sarai. Ela mudou o nome para Sara só depois que ela engravidou, sei lá, 10 anos depois disso aí. Então, qual é a questão assim na vida do cristão? Qual é o grande desafio, um dos grandes desafios? É a gente ter clareza da onde a gente está vindo. Qual é o nosso percurso, qual é a nossa história e para onde nós estamos indo. No caso aqui, a Agar disse assim, eu estou fugindo da minha senhora. Ali naquela ocasião o anjo falou, nada disso, volta, fica lá com a tua senhora, porque você vai ter um filho, e o teu filho vai ser um guerreiro, vai ser um príncipe de 10 nações. Volta e se submete à tua senhora. Então ela voltou, e imagino que ela parou também de provocar, de querer humilhar a senhora dela, e também imagino que a senhora também se aquietou, né? E seguiu. Então, naquele momento, Agar estava indo para uma situação muito ruim, sozinha, grávida, num deserto. Ela ia morrer. Então, Deus falou para ela, volta. Ela disse, eu estou fugindo da minha senhora. E o anjo do Senhor falou para ela, volta. Então, nós precisamos pensar assim, a nossa vida sempre tem altos e baixos. A gente gostaria de viver a vida toda no céu de brigadeiro, tudo fluindo, sem problema, sem frustração, sem desvio de caminho. A gente queria que a máquina de lavar não escangalhasse nunca, os problemas da casa não acontecessem, não tivesse problema de relacionamento, falta de dinheiro. A gente queria isso, mas não é assim que a vida é. Tem altos e baixos. Então você percebe, Daniel era um jovem na corte de Joaquim. Daqui a pouquinho ele estava lá naquela leva dos 10 mil que foram para o cativeiro. Aí chegou lá na corte de Nabucodonosor, estudou, se tornou um cara entendido lá da ciência dos caldeus,
foi aprovado com nota máxima, daqui a pouquinho estava já na beira de ser morto. Aí orou, buscou a Deus, orou. Deus iluminou ele e revelou para ele o sonho e a interpretação. Então ele estava no fundo do poço e no momento seguinte estava no topo, porque imagina, todos os sábios e magos da corte de Nabucodonosor ficaram tremendo nas bases, sabendo que iam morrer, porque naquela época o rei mandava e desmandava mesmo, o cara era lei, ele mandava matar e acabou, ia matar todos eles. Então todos eles sabiam que estavam num risco grave, e Deus usou Daniel para interpretar, e aí Daniel saiu dessa condição de ameaçado a vida, a ameaça da vida dele, para a condição de chefe de todos eles. Ele se tornou chefe. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar na vida cristã é assim: o que é mais importante não é como a gente começa. Você precisa pensar que como você começa não é irrelevante, mas não é o mais importante. O mais importante na sua vida é como ela vai terminar. Aonde você está indo, para onde você está indo, onde você vai chegar, esse fechamento é que é o mais importante. No caso de Agar, por exemplo, ela voltou, ficou submissa a Sarai, depois Sarai teve Isaac, e aí tinha uma diferença de 10, 12 anos entre Ismael, que era o filho de Agar com Abraão, e Isaac. E Ismael, claro, ele pensava, a mulher do meu pai não vai ter filho nunca, eu é que vou ser o herdeiro de Abraão, das promessas, das bênçãos, e Abraão era um homem rico, eu vou herdar tudo isso aqui. Nada a ver. Só que Sarai, aos 90 anos, agora sim, ela tinha 90 quando teve Isaac, e Abraão tinha 100 anos. E aí Ismael começou a fustigar. Esse negócio de irmão, já viu, né? Irmão mais velho e tal, que espezinha o outro, implica, mas só que o negócio foi engrossando, e Sara falou para Abraão: eu não quero mais que essa mulher fique aqui com o filho dela, ele não vai ficar, não vai morar mais aqui. Deu assim uma decisão, e Abraão foi falar com Deus, e Deus falou: ouve a sua mulher. E imagino que com dor no coração, com constrangimento, Abraão mandou Agar embora com o filho. E aí Agar foi para o deserto pensando: agora acabou. Ela até se afastou do filho para chorar, para lamentar, para dizer: eu não quero ver o meu filho morrer, não quero vê-lo morrer. Mas a Bíblia diz que um anjo de Deus veio e falou com ela: Agar, Agar, Deus ouviu a oração do teu filho. Olha, Ismael tinha aprendido a orar com o pai dele, Abraão. E Ismael clamou, falou: Deus, nós estamos aqui nesse deserto aqui, trouxe situação difícil, eu sou só um adolescente, minha mãe está lá desesperada, a gente não sabe o que fazer. E Deus deu a solução, falou com Agar, Deus ouviu a oração,
ela viu, tinha uma fonte, ela enxergou, viu que tinha uma fonte de água, e aí é que realmente o anjo profetizou que ele ia ser um guerreiro, um príncipe de 10 nações e tal. E o mundo árabe é esse mix, né? A maior parte dos árabes é esse mix do Abraão, Mesopotâmia, e o Agar, egípcia. Então, de fato, cumpriu essa. Então, esse altos e baixos acontece na vida de todo mundo. Nós não somos personagens da Bíblia, vamos combinar. Então, os seus altos e baixos são, né? O anjo não para ali na esquina para te falar, epa, mas o anjo de Deus entra na sua vida, traz resposta, mostra a fonte para você. Você não é personagem da Bíblia, mas você é filho de Deus. Você não é personagem da Bíblia, mas você é precioso, preciosa aos olhos de Jesus Cristo, e Deus socorre. Ouve a oração. Então, o começo das coisas pode ser bom, pode ser ruim, mas não é a questão mais importante. Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Cara, quando eu li isso as primeiras vezes, eu falei, esse Salomão está meio pirado, assim, não é possível. O cara está de mau humor, melhor é o fim. Tem outra hora que ele diz, melhor é o dia da morte do que do nascimento. Por que é melhor o fim do que o começo? Você vai fazer uma festa, o fim da festa é melhor do que o começo? Normalmente para a gente não é. Então, que perspectiva, que olhar é esse de Salomão? Primeiro, ele estava no fim da vida, quando ele escreveu esse livro. E o livro de Eclesiastes é toda uma reflexão, digamos, existencial, filosófica, teológica, sobre a existência, sobre a vida. E hoje eu estou mais velho, agora eu começo a entender Salomão. Por exemplo, às vezes lá no meu consultório, tem um andar lá, agora não tem mais, mas teve durante muito tempo, num andar, tinha várias salas que era de um curso de pré-vestibular. Aí, quando acabava a aula, entupia o elevador com aqueles adolescentes, assim, tudo no pré-vestibular. Aquela coisa meio agitada, assim, eu ficava olhando para eles, orando, falando, Senhor, tem misericórdia dessa juventude. E pensava, uau, eles vão ter um enorme desafio para passar no vestibular, enorme desafio para fazer a faculdade. Por exemplo, na faculdade, o fim é melhor do que o começo? Claro que é. Vamos combinar. Você entrou na faculdade, mas não é certo que você vai sair com diploma. Então, quando Salomão fala isso, ele está falando dessa importância de como as coisas terminam. Porque no fim das contas, todos nós aqui, ninguém vai escapar, vamos morrer. Todos nós vamos morrer. A vida, a existência é assim. E o que a gente precisa pensar é, naquele time, naquele momento que a gente for, como é que a gente estará? E o melhor é estando bem, estando com Deus. O fim de Agar foi muito melhor do que o começo.
Que ela, quando obedeceu o anjo e voltou e segurou a barra lá, ela teve o filho, ela criou o filho, agora o filho já era um adolescente quando ela saiu, que agora ela não fugiu, agora na segunda vez ela foi expulsa. E ela estava chorando, pensando, vou morrer, agora eu vou morrer, acabou tudo, não sei o quê. Mas o anjo lembrou para ela assim, Agar, preste atenção, você viveu a vida inteira querendo a sua carta de alforria, você queria ser livre. Agora você está livre. Você não vai ter mais que pentear o cabelo de Sara, menina. Vive a vida, segue, vai em frente. Então, de onde você vem? Qual é a sua história? Qual é a sua trajetória? Seus caminhos? Agora, para onde você vai? Para onde você está indo? Você está que nem Sara, fugindo? Sara não, Agar, desculpa. Agar estava fugindo. Você imagina se Daniel ali... Bom, o rei Nabucodonosor está cercando a cidade. Eu sou um jovem, eu vou me esconder num cafofo aí qualquer, vou ficar lá 5 dias, os caras, 2 meses, sei lá quanto tempo demorou aquela ocupação para mobilizar 10.000 pessoas, e ele deu um jeito de fugir, pular o muro da cidade, fugir. Ia ficar fugindo a vida toda. Joaquim, esse rei, que foi com Daniel, foi preso, ficou preso um tempão. Mas depois desse longo período, ele saiu da cadeia e se assentou na mesa do rei. Passou a frequentar a mesa do rei, o rei Joaquim. Então, o que mais importa é como você termina. E como você termina tem a ver com de onde você vem, para onde você vai. De onde você vem? Se eu venho de lá, a reta da minha vida é assim, eu vou para lá. Se eu venho de lá, a reta da minha vida é assim, eu vou para lá. Então, de onde eu venho influencia para onde eu vou. A não ser que eu faça uma revisão. A não ser que eu digo, cara, eu estou fugindo. Estou dando uma de Jonas, estou fugindo da ordem de Deus. Deus me chamou e eu não aceitei. Então, de onde vens para onde vais, a gente tem que parar para pensar assim, cara, eu estou indo num rumo ruim. Eu preciso corrigir o rumo da minha vida. Porque se o fim das coisas é melhor do que o começo, eu não quero ter aquele fim que meu pai teve. Eu não quero ter aquele fim que eu vi na vida do fulano. Eu não quero ter o fim de Esaú. Eu não quero ter o fim de Salomão. Olha só que coisa impressionante. Salomão, filho de Davi. Cara abençoadíssimo, né? Muito abençoado. Teve o privilégio de ser rei. E o pai dele fez a planta do templo, juntou e acumulou ouro, prata, riquezas para a construção do templo. Ele não teve nem que se esforçar para acumular os tesouros para completar a obra. E tinha planta, tinha tudo. E Deus o visitou Salomão quando ele foi ordenado rei, ungido rei.
e perguntou para ele: o que você quer? E Salomão disse para Deus: Deus, eu quero sabedoria para governar este povo. E Deus falou para ele: olha, você pediu uma coisa muito valiosa. Você não me pediu riqueza, você não me pediu poder, você não pediu vitória sobre os seus inimigos. Pois eu vou te dar sabedoria, e vou te dar vitória sobre os seus inimigos, e vou te dar riqueza também. Então Salomão começou muito bem, vamos combinar. O problema é que Salomão casou 400 mulheres. O que, pastor? E 600 concubinas. O cara teve 1000 mulheres. O cara foi o cara mais rico da época dele, era o homem mais sábio da época dele, era o homem mais poderoso em termos de domínio, porque ele casou com essas mulheres e era casamento político também. Casou com a filha do rei dali, com a filha do rei dali, e ele se tornou o cara. Na época dele não teve guerra, então tudo de bom aconteceu na vida de Salomão. Só que por conta dessas mulheres, ele foi se afastando do Senhor. As mulheres de Salomão foram influenciando a mente dele para um caminho. De onde ele vinha, e mudou o rumo, ele foi para um troço ruim. A Bíblia diz que o fim da vida dele, ele estava pesado espiritualmente. Então, se a gente pensar na eternidade, a situação de Salomão é muito, mas não é pouco não, muito diferente da situação de Davi. Apesar de Davi ter pecado, ter cometido um adultério, ele foi fundo no arrependimento. E Deus falou que haveriam consequências, e ele viveu as consequências negativas todas do pecado dele, mas Deus o perdoou plenamente. Tanto que Batseba, a mulher com quem Davi adulterou, ela engravidou daquele relacionamento, por isso que ele forçou a barra para matar Urias, o marido dela, que estava na guerra. Matar, entre aspas, né? Fez uma armação lá para o cara morrer. E aí ele casou com Batseba, ela estava grávida. E aí quando nasceu esse bebê de Davi com Batseba, fruto do adultério, o bebê morreu. Davi orou, clamou, e a criança morreu. Depois, o outro filho que Davi teve com Batseba foi Salomão. E o profeta Natan confrontou Davi e falou para ele, ele se arrependeu, ele clamou, e Deus deu uma palavra de que várias coisas iriam acontecer na vida dele, na vida do povo, por causa daquele pecado. Deus perdoou completamente Davi, mas as consequências do pecado de Davi, elas aconteceram, se cumpriram na vida dele. Então, o de onde vens para onde vais, vale para todo mundo. E no meio do caminho, hoje, você pode fazer correção de rumo, você pode ajustar, você pode pensar: eu estou fugindo, eu estou descansado, eu estou mais ou menos na vida com Deus, porque o problema, às vezes, o cara não está fugindo, mas ficou mais ou menos. Mais ou menos no reino de Deus não serve, meu irmão. Jesus fala com a igreja de Laodiceia, a igreja rica, poderosa dos últimos dias. E a igreja dizia de si mesma, Laodiceia: rico sou, não tenho falta de nada. Então, vai ter uma igreja dos últimos dias que vai ser rica, de grana, poder político, poder, status social, grana.
E o cara vai dizer, pô, eu sou um crente que estou na bênção, na prosperidade. E lá, para a igreja de Laodiceia, o Senhor olha e diz, você não vê que é cego, que é pobre, miserável e nu? Então, Laodiceia se considerava, então, qual era a escala de valores de Laodiceia? O que estava o pano de fundo de Laodiceia? O mundo, os valores deste mundo. E quando Jesus diz que você é pobre, cego, miserável e nu, Jesus está falando nos valores da palavra de Deus. Então, esta riqueza, padrão Laodiceia, não presta. Se você está indo para o rumo Laodiceia, o seu rumo você vai terminar mal. Laodiceia é o mesmo padrão de Salomão. Eu não acho que Salomão foi para o inferno, nós vamos encontrar Salomão no céu. Agora, o status, a condição eterna de Salomão, sem chance. Não vai ter lugar diferenciado, não vai ter função eterna. E o que é? Vale lá na... O próprio Salomão diz assim, tudo que você fizer na terra, faz conforme as suas forças, dá o seu melhor, porque para onde você vai não tem obra nem trabalho. E é exatamente enquanto você serve a Deus, enquanto você busca Deus, enquanto você busca ser fiel, enquanto você busca o reino em primeiro lugar, você está construindo uma poupança na eternidade. Você está conquistando coisas na eternidade. Por quê? Não é apenas as pessoas que você está servindo quando você evangeliza. Quando você vai para a cantina, quando você faz isso, você faz aquilo. Quando você ora, quando você busca, você está servindo ao Senhor. Glória a Deus. Então, de onde eu estou vindo tem importância, mas o que tem mais importância é para onde eu estou indo. Glória a Deus. Como eu comecei, tem importância, mas tem muito mais importância como é que eu vou terminar. No caso de Daniel, por exemplo, teve os altos e baixos, e Daniel ficou fiel à vida toda, até no finzinho da vida dele, revelações, orações, coisas muito tremendas. Tinham passado 70 anos, ele ficou 70 anos no cativeiro, cumpriu a promessa, a profecia de Jeremias, e aí ele foi a Deus requerer que o povo fosse liberto. Já não era Nabucodonosor. Daniel, provavelmente, o rei Joaquim tinha 18 anos quando foi para o cativeiro, Daniel devia ter 17, 18 também. Então agora ele com 80 e tal, ele ora, ele jejua e Deus responde a oração dele. Agora com 80 e tal, o Belsazar, que é um neto de Nabucodonosor, dá lá uma festa, pega os copos sagrados do templo de Salomão, e naquela festa, com seus grandes, aquele império em decadência, né? Aparece uma mão que escreve na parede, era uma frase que queria dizer: você foi achado em falta e vai ser, tipo, condenado. Não lembro direito a frase, o fuva, a frase, sei lá, a interpretação. Aí os caras disseram, cara, ninguém sabia interpretar o que é isso. Primeiro que o rei ficou apavorado, porque aquele troço escreveu assim, no meio do banquete dele lá. Aí alguém deve ter lembrado, teu avô, Nabucodonosor, teve um sonho, ninguém soube interpretar. Mas tem um tal de Daniel, ele está velhinho, morando lá não sei aonde, que ele sabe. Chama o cara. E aí veio Daniel, e o rei disse para Daniel assim: olha, se você conseguir interpretar isso,
eu vou fazer de você o primeiro-ministro. Tipo, você vai voltar a ter o cargo de chefe dos magos e eunucos, dos chefes todos. E eu vou te dar correntes de ouro, vestes. Daniel falou, ó, eu não quero os teus dons. Não foi seduzido, enganado com aquela opulência. E ele interpretou que o rei ia passar sob um juízo, esse Belsazar. E de fato, naquela noite, diz a Bíblia, isso é muito interessante. No livro de Daniel conta isso. Naquela noite, Dario, o persa, tomou a cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia era inexpugnável, ela era uma cidade muito protegida e tinha um rio Eufrates passava dentro da cidade. Então, os caras poderiam cercar e eles teriam água e comida, 2, 3, 4, 5 anos. As muralhas eram gigantescas. Diz o historiador Joséfo que a cidade a muralha, a largura da muralha dava para passar 4 carros. Essa carroça com cavaleiro, 4 ao mesmo tempo. Era mais largo do que isso aqui. Mas a história conta que, isso não está na Bíblia, mas conta que o rei persa queria dominar a Babilônia e ele armou um negócio lá, que ele ficou furioso, contou essa historinha, porque o rio tinha matado o cavalo dele, e por isso ele mandou os servos dele se vingar do rio, e ficaram escavando em volta do rio, longe da cidade de Babilônia. E eles escavaram e desviaram o rio Eufrates. E quando eles desviaram o rio, o leito do rio se tornou uma estrada e eles passaram por debaixo das muralhas. E naquela noite, o Império Babilônio caiu, Belsazar foi morto. E Daniel, como terminou, imagina se ele pega o ouro de Belsazar, se ele aceita o cargo de Belsazar, como é que ele ia terminar? Morto. Então, o que mais importa é como você termina. E você vai saber como terminar pensando, refletindo da onde você está vindo e para onde você está indo. Então, na Bíblia a gente tem vários exemplos de pessoas que acabaram mal. Nadab e Abiú eram 2 filhos do sacerdote Arão, morreram fulminados lá no santuário porque violaram as leis. Balaão era um profeta gentio, se vendeu. Gideão foi um herói, Deus usou, mas ele não terminou bem. Sacerdote Eli, Salomão, como eu já falei, Ananias e Safira no Novo Testamento. Pessoas que estavam ali na comunidade, servindo a Deus. Os caras pensaram, bom, vamos vender uma casa. Eles tinham o direito de vender, de comprar. Venderam a casa. E aí fizeram uma historinha de dizer que a casa custou 1.000. Na verdade, eles venderam por 1.000 e deram a casa toda de oferta. Eles queriam aquele status de terem ofertado o valor todo da casa. E Deus revelou para Pedro que não era aquilo. E era mentira, que eles tinham vendido por 5.000, vamos dizer. E Deus fulminou eles.
Isso no Novo Testamento. Então, na Bíblia, quem acabou bem? Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. A gente não tem muita noção da história de Enoque, mas o fato é que Enoque não morreu, foi arrebatado. Noé acabou bem, teve lá seus altos e baixos, mas ficou firme. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó começou mal, mas acabou bem. Esaú começou bem, mas acabou mal. José começou mal. Começou bem, ele era o filho preferido de Jacó e tal, mas depois foi para o cativeiro, foi vendido de escravo para o Egito. Mas ele acabou bem. Davi igualmente. Então, nós estamos no meio do caminho. Alguns estão começando. Pensa, estou fugindo, estou enrolando, estou mais ou menos, me acomodei. Para onde eu estou indo? Senhor, socorro! Socorro! Eu não quero acabar que nem Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prazer temporário, que desprezou as coisas espirituais. No meio do caminho, Jonas entrou lá no ventre do peixe e clamou e gemeu e rogou perdão, o favor de Deus, e o peixe vomitou Jonas. Esse historiador José, que é um historiador judeu, ele conta que, olha só, tinha uma história lá em Nínive de que viria um profeta e este profeta iria trazer a palavra do juízo de Deus sobre a cidade de Nínive. E que ele viria do ventre do mar, que ele viria do ventre do peixe. Tinha uma história assim. Então, quando Jonatas foi cuspido pelo peixe, os pescadores viram e falaram: caramba, o que é isso? Jonas cheio de alga nas cabeças, tudo que fedor de barriga de peixe. E falou: olha, o Eterno disse que vai condenar Nínive. 40 dias isso aqui vai acabar. E andou pela cidade, e o povo acreditou. E o rei de Nínive acreditou, e clamou, e proclamou um jejum, e até os animais fizeram jejum, 3 dias de jejum e arrependimento. Eles se arrependeram, e Deus não destruiu Nínive. Jonas se arrependeu e não morreu no ventre do peixe. Se arrependeu e Deus o colocou de volta no epicentro da vontade dele. Deus o colocou de volta no rumo para ele acabar bem. É isso que o Senhor quer para você, para mim. Deus tem um plano para cada pessoa. Para encerrar, o grande exemplo que a gente tem no Novo Testamento é Saulo de Tarso, que começou mal, começou perseguindo os cristãos, sendo a principal testemunha na morte de Estevão. E tome perseguir crente, tome botar gente na cadeia. E Saulo, por que me persegue? No caminho de Damasco ele ia fazer mais uma empreitada dessa de perseguir e prender, e Jesus o confrontou, se revelou para ele, e ele se arrependeu, e ele se entregou ao Senhor, e ele pegou o rumo da vontade de Deus, ele pegou o rumo do chamado de Deus. E aí, no final da vida, Paulo escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, completei a minha missão e guardei a fé, mantive a fé. Então Saulo virou Paulo
E como Daniel, ele foi fiel até o final da vida dele. E é isso que a gente deve pedir para o Senhor. Senhor, eu quero ser fiel até a morte. Jesus diz em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que o Senhor quer para você. Vamos orar.